capítulo 1. Amém? Diz o texto... Vou esperar aqui, Tereza. Então tá, espere aí. Diz o texto de Abacuque no capítulo 1. Oráculo que o profeta Abacuque viu. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não escutarás? Gritarei a ti violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há também contendas, e o litígio é suscitado. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, de sorte que a justiça é pervertida. Então, amém? Nós vamos ler mais textos aqui, mas por enquanto vamos ler este. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado mais uma vez pela tua palavra. Fale conosco através dela, usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito. Eu te peço, eu te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou espelhar aqui, Tereza. Então, eu quero falar nessa noite, vou falar sobre o seguinte tema: Abacuque, abraço contra a violência. Então, vou falar sobre o problema da violência. Abacuque é um livro de 3 capítulos, onde a gente conhece, muita gente conhece, às vezes não conhece o livro, mas conhece as músicas que são feitas são, na verdade, inspiradas pelo capítulo 3, principalmente, que é a poesia de Abacuque, onde ele, então, onde existe aquele famoso verso, ainda que a figueira não floresça. Então, Abacuque é o camarada, o profeta do ainda que a figueira não floresça. Amém? Quem não sabia, agora sabe, mas o livro de Abacuque tem muito mais coisa que nós precisamos entender e aprender, e que justamente há um ensino dele, há um entendimento dele que é para os nossos dias, é para os dias de hoje, isso não só para os dias de Abacuque, mas ele transcende a época de Abacuque, porque ela alcança os dias de hoje e certamente vai alcançar os dias das gerações e gerações para frente. Então, é um livro que nós podemos dizer que é um livro eternizado, como toda a palavra do Senhor, mas é uma palavra eterna, é uma palavra que é para ontem, é a palavra do Senhor, que é uma palavra para ontem, é uma palavra que era para ontem, foi para ontem, é para hoje e que será para o futuro, até o Senhor Jesus voltar, até haver os novos céus e a nova terra. Amém? O problema da violência, então, é justamente o que o livro de Abacuque ele nos traz. Os judeus vão interpretá-lo como sendo um livro que fala sobre o sofrimento do justo, porque o justo sofre. Há uma questão ali de Deus estar permitindo que os babilônios eles dominem sobre as nações naquele momento, e vão dominar sobre o reino de Judá, e aí vão oprimir o povo também, vão levá-los para o cativeiro, como nós conhecemos na história bíblica aí do cativeiro pelos babilônios. A gente conhece a história de Daniel, que foi lá também com Nabucodonosor, etc, etc. E aí por isso que os judeus vão dizer que os justos sofrem, porque há um verso que Abacuque diz o seguinte, olha, que é no capítulo 1, olha, Senhor, como é que esse negócio aí que o Senhor vai imprimir a tua justiça com um povo mais injusto que a gente. A gente está cometendo injustiça, o povo está cometendo injustiça, está cometendo violência, mas vai vir um povo mais injusto sobre nós.
e vão, então, impor o castigo. Como é que pode isso? Então, vamos entender o que é o que é isso, que Abacuque está falando, que violência é essa, qual é o problema da violência. A violência no hebraico, para a gente entender aqui como é forte essa questão da violência, né? No hebraico, a palavra violência é Hamas. O que lembra você? Hamas. Lembra daquele grupo, né? O grupo Hamas. E que é um grupo super, ultra radical, terrorista, super violento. Então, o nome daquele próprio grupo, em hebraico, significa violência, Hamas, no hebraico. Abacuque, ele tem uma visão do Senhor. E ele começa a ver toda a violência que está acontecendo no seu país. Toda a violência que está acontecendo com o seu povo à sua volta. Em Judá. E ele vai começar a protestar contra essa violência. E aí, então, o nome do profeta Abacuque significa abraçar. E eu entendo aqui que Abacuque é aquele que abraça uma causa. Ele abraça a causa contra a violência. Ele vai justamente pontuar o problema da violência e ele coloca isso diante de Deus. E aí, então, o problema da violência é um problema que atinge a todos nós. Atinge nós hoje, atingiu na época de Abacuque e atinge, de certa forma, todos os povos. Então, precisamos entender o que esta palavra nos traz sobre a violência, o que vem, então, nos alertar. Precisamos entender que nós vivemos num mundo cercado por várias coisas, por pessoas. E neste mundo concreto, há uma violência que nos cerca. Há uma violência cotidiana. Há vários tipos de violência. Para a gente entender, hoje, assim, o problema da violência, e por isso eu quis trazer esse tema de Abacuque, que ele nos fala sobre essa questão da violência que ele começou a ver, que a violência, ela para a gente entender, a violência é estudada. Há estudos sobre violência. Para a gente ter uma ideia dos índices de violência no nosso país, que é considerado, o Brasil, que é considerado um dos países mais violentos do mundo. Nós tivemos aí, desde a década de 70 até 2017, uma violência crescente, em que em 2017 foram 65 mil casos, mais de 65 mil casos de homicídios no país. Então, para a gente entender, assim, que há violências, há níveis de violências, há tipos de violências. E que essas violências geram mais violência, essas violências geram mortes, geram destruição. A violência gera isso. E quando, então, Abacuque começa a ver tudo o que está acontecendo, ele começa a clamar a Deus. Senhor, até quando
Eu clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando eu gritarei violência e tu não salvarás? Às vezes esse é o nosso grito. Esse tem sido o grito de muitas pessoas no nosso país, que vivem em locais de disputas. Por exemplo, uma das violências que é cometida no nosso país são as rivalidades entre facções criminosas que disputam territórios. Então é um tipo de violência ali. A violência normalmente ela é imposta por um poder. Então temos a violência do Estado. A violência que é imposta pelo Estado. Muitas vezes por agentes violentos. E a gente vê essa guerra que há. A questão dos direitos humanos e a violência que ela, muitas vezes, ela é desmedida. E aí causa sofrimento, causa destruição. Então, a violência do Estado, a violência que vai manter um poder, um poderio. E muitas vezes, para manter a sua ordem de poder, age com violência. E o nosso país, segundo os estudos sobre a violência, é uma violência que é estrutural do nosso país. O Brasil sofre essa questão da violência estrutural desde o Brasil colônia, com os portugueses que traziam escravos, e esses escravos eram ali, sofriam diversas violências, desde do seu aprisionamento lá na África, né, trazidos para cá. Os índios, os indígenas nativos que estavam aqui no país também eram tomados com violência para servir um determinado poder. Então, Abacuque, ele está aqui vendo a violência que estava sendo gerada pelo poder do seu país, que tinham se aliado ao Egito. Só que o Egito, então, também colocava sobre eles um poder, e esse poder era de violência. Eles tinham que cumprir tributos, pagar tributos para os egípcios. Então, ele está dizendo, quanta violência. E aí, quem sofre com isso? O pobre. Quem sofre com isso? Aquele que não tem poder. E aí, sofria injustiça. Por isso que ele vai dizer, olha, que os litígios, né, a destruição e a violência estão diante de mim. É o que ele está vendo, né, o verso 3 aí. Há litígios e surgem discórdias. Então, toda a sociedade vai haver litígios, vai haver discórdias, né? Vai haver brigas. E aí, os órgãos julgadores, a lei precisa agir. Só que ele reclama que há litígio e há discórdia, mas por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é pervertida, a justiça é torcida. Clamamos diariamente pela violência e contra a violência. E aí, muitas vezes, os crentes, infelizmente, estão alienados. São alienados. Ou não queremos ficar alienados, não queremos ver, mas precisamos entender que há violência ao nosso redor. Estamos envoltos. E aí, vamos ficar inertes quanto a isso? É esta justamente a posição que Deus coloca Abacuque. E essa é a mensagem que Abacuque nos traz. Que, em primeiro lugar, diante do problema da violência, precisamos ver, precisamos nos inteirar, precisamos nos dar conta. Amém? Você precisa ver, sair do seu mundinho,
enclausurado ao mundo à sua volta, e muitas vezes você mesmo está sendo um gerador dessa violência. Violência social, violência e opressão, seguindo um modelo, seguindo uma estrutura, e você não consegue ver, porque se você é favorecido por ela, você não vai ver a violência que você causa. E assim, é isso que Abacuque começa a ver, porque aqueles que estavam no poder e se beneficiando, eles não estavam nem aí. Mas Deus estava, Deus se preocupava, e por isso Deus coloca Abacuque para que ele visse aquilo. Amém? Então, se muitos aí têm visto a violência, têm se inteirado dela, têm se dado conta dela, tem mexido com o seu coração, saiba que isso vem da parte de Deus. Amém? Então, se há aqueles que estão muitas vezes aí proclamando contra as violências no âmbito macro, que eu falei, do próprio Estado, ou de rivalidades entre facções, porque isso também é algo macro, embora pontual em determinadas localidades, da violência macro maior para a violência menor, em menor grau, como por exemplo, segundo estudos, o homicídio pelo latrocínio, a porcentagem é muito menor. O que é isso? O roubo seguido de morte, é o latrocínio. Essa porcentagem está lá entre 4%. Desta violência que gera morte. Mas quantos outros tipos de violência, como por exemplo a corrupção, corrupção estatal no governo, que desvia verbas de aposentados, desvia verbas que deveriam ser pagas a funcionários públicos, enfim, desvia verbas que poderiam trazer uma igualdade social, na verdade, uma equidade social para que pessoas saiam da miséria, e aí não vai gerar violência. Quanta violência, então, isso gera? Os desvios, mas isso não é pensado. Isso não era pensado quando Abacuque olha para o seu povo. Mas aí Deus dá uma resposta para ele. Deus dá uma resposta para ele, fala assim: olha, eu estou vendo tudo isso, só que eu vou mandar contra essa violência do povo de Judá, para que eles aprendam, porque eles estão realmente agindo desta forma para com o povo, saindo da minha lei, que é a lei de justiça. Eu vou mandar os babilônios. E os babilônios vão aí e vão destruir esse povo todo. Aí Abacuque fala: meu Deus, que é isso? Agora não estou entendendo nada. Como é que é isso? O Senhor vai mandar um povo que é pior que a gente para acabar com o problema desta violência? Deus tem as suas formas. Mas, então, o que fazer diante disso? O que fazer? Fechar os olhos para a violência? Não. É se inteirar dela, estar ciente dela e clamar a Deus. E aí então, diante disso, diante dessa resposta de Deus que ia trazer os babilônios, Abacuque diz para o Senhor, no verso 12, 13 e 17: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó Santo, não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina.
Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Verso 17. Será que ele continuará a matar os povos sem dó nem piedade? E aqui no verso 17, Abacuque, ele está já preocupado com os babilônios. Mas e aí, Deus? Será que esta onda de violência vai continuar? Então eles vão vir, vão nos destruir, e eles vão continuar a matar os povos sem dó nem piedade? Este realmente é um profeta que abraça a causa da violência, que se preocupa com a violência contra o povo, mas não só contra o povo, mas contra todos os povos, porque agora Deus, ele coloca uma questão que não é uma questão somente local do seu país, mas é uma questão mundial para o seu mundo da sua época. Então, olhando mundialmente falando, será que não há a violência que ocorre em tantos outros países? Quanta violência que vemos, em termos globais? Hoje, com a globalização, com a internet, podemos estar a par de toda a violência que há e que ocorre neste mundo. O fato é que a violência, e esta violência desmedida, trouxe regulamentos para a sociedade, para a civilização nossa atual, para conter tamanho ímpeto de homens. Nessa questão de violência. Depois da Segunda Guerra Mundial, devido aí o lançamento da bomba lá em Hiroshima e Nagasaki, que fulminou, e diante do genocídio dos judeus, diante de tamanha mortandade, de tamanho genocídio, houve então aí a criação dos direitos internacionais humanos, dos direitos humanos internacionais, direito da humanidade, direito de ser humano. O que isso significa? Significa que esta violência, a violência, ela faz parte de cada um de nós. Você tem a violência em você. E isso é ruim? Não. Porque precisamos de um pouco de violência. Eu estou falando violência no sentido de agressividade, me entendam, porque isso traz para a nossa própria condução no dia a dia energia para determinadas coisas. Eu vou explicar, como, por exemplo, andar no trânsito de hoje. Você precisa estar atento, não dá para andar todo tranquilo e calmo, você precisa estar atento. Então, esta, entre aspas, violência, ela age na vida do ser humano, estão entendendo? Mas quando ela escapa, ela passa dos limites, aí ela causa destruição. Então a violência de tudo não é causa de todos os males, mas ela precisa ser controlada, ela precisa ser direcionada para algo bom, para algo produtivo, para algo que edifica. Estão compreendendo? Amém? Por isso, em segundo lugar, para o problema da violência, e aqui, como Abacuque, que abraça o problema da violência, né? Ele abraça o abraço contra a violência, precisamos denunciar e falar. Amém? Seja da forma como for.
Então hoje eu estava ouvindo, Teresa colocou umas músicas lá, eu estava ouvindo aquela música do Gilberto Gil, que eu não sei se o nome dela é, eu não lembro qual é o nome dela, mas que fala, enquanto os homens exercem seus podres poderes. Então ele faz uma crítica naquela música. É uma forma de falar contra a violência. Contra a violência naquele momento, vivido certamente pelo artista. O que foi? Podres poderes, então. Enquanto os homens exercem seus podres poderes. Né? E ali ele denuncia, naquela canção, a violência vivida. Não sei, aí eu realmente não sei se foi na época da ditadura. Né? Mas o fato é que vivemos uma violência, aí lembrando do Gilberto Gil, né, a violência contra o negro. Dentro do estudo que eu li a respeito da violência no Brasil, entre 100 pessoas, normalmente homens, jovens entre 20 e 24 anos, 70, entre 100 pessoas mortas por homicídio, 70 são negros. E aí, então, não há como tapar os olhos para isso. É algo estrutural. Porque já se entende, há um entendimento que é um entendimento de preconceito, de que o negro é bandido, o negro vem. Então, isso isso é um câncer na nossa sociedade. E em outras sociedades também. Vários preconceitos. Por isso é necessário falar. Então, aqueles que falam estão aí como profetas, como o profeta Abacuque, denunciando a violência. Então, lembramos, por exemplo, daquela... de tantos outros, né? Políticos ou pessoas aí públicas que muitas vezes são vítimas da violência por denunciarem a violência. E aí uma delas, que a gente tem aí num passado recente, a Marielle Franco, que denunciava a violência. Jesus, na sua época, denunciava a violência do Estado romano. Ele vai dizer para os seus discípulos, olha, se você não tomar a sua cruz e seguir, você não é meu discípulo. Você vai ser meu discípulo se você então tome a sua cruz e siga-me. Por que ele fala de cruz? Porque ele estava falando, olha, se você não se colocar contrário a esta paz, como Jesus mesmo vai dizer, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo que ele estava falando era o mundo da sua época, era o Estado romano, a Pax Romana, que era imposta sobre a opressão, a injustiça de poderosos. Então Jesus denunciava. Há um professor que disse que Jesus morreu não por questões religiosas, mas por questões políticas. Sim, verdade. Certamente ele morreu por questões políticas ligadas aos religiosos. Porque o Estado romano, às vezes, não estava ligando para insurgências menores. Não. Mas como Jesus estava ali angariando pessoas do povo judeu com ele, então eles viram isso como algo, os políticos religiosos da sua época viram isso algo como uma ameaça deles perderem o local, perderem o poder. E aí impuseram os seus podres poderes. Como, por exemplo, fazer uma reunião do Sinédrio à noite. Era proibido. A lei proibia. Os camaradas fizeram fizeram a reunião, o julgamento de Jesus no Sinédrio de noite. Porque eles estavam sem tempo. Então, mas Jesus denunciou, né? Abacuque está aqui e Deus fala para ele, você precisa denunciar.
Abacuque fala no capítulo 1 sobre essa violência que ele vê sobre o seu povo. E depois Deus dá a resposta para ele: olha, vai vir os babilônios. Aí ele fala: meu Deus, mais violência vindo de um povo injusto sobre nós, que negócio é esse, Deus? Mas aí ele vai clamar a Deus, e aí no capítulo 2, o início é legal, porque ele fala assim: eu vou ficar quietinho aqui, Deus, na minha torre de vigília, eu ficarei vigiando, e eu vou ver o que o Senhor dá de resposta. A resposta que Deus dá é: olha só, Abacuque, eu quero que você faça um outdoor, mas aqueles grandes, que da Avenida das Américas vai dar para ver, que da Avenida Brasil, né, você vai ver de longe. Você precisa escrever. Você vai ter que fazer um outdoor aí. Verso 2 do capítulo 2 de Abacuque. O Senhor me respondeu, quando eu estava lá na torre de vigília, esperando a resposta de Deus: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Então, quando você passa correndo, na Avenida Brasil, ali a 90 por hora, o limite 100 por hora, 90 por hora, enfim. É correndo, né? Mais do que na época, inclusive, de Abacuque. E existe aqueles outdoors grandes, né, com as propagandas. Você vê direitinho, você lê todos eles. Deus estava falando para Abacuque isso. Você vai fazer um cartaz muito grande, onde quem passa correndo vai lê-lo. Você vai escrever a visão, e eu vou te dar qual é a visão que você vai escrever sobre esse cartaz. O que significa isso? Significa que você precisa falar para todo mundo ouvir. Você precisa mostrar a visão que eu dou sobre a violência. Eu estou vendo tudo isso. Verso 3 do capítulo 2 de Abacuque: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se expressa para o fim, ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Então, a visão de Deus é uma visão sobre a violência, e você precisa esperar, porque Deus parece tardar, mas não falha. Amém? Deus parece demorar, mas Ele não tarda e não falha, ainda mais contra a violência. É isso que Deus está falando para Abacuque. Nós vamos ver logo mais qual era a visão sobre as violências, quando ele vai falar, ainda no capítulo 2, sobre os 5 ais. Mas, ainda em terceiro lugar, então, nós precisamos ver que, vou falar, então, a visão sobre a violência. Aqui, que são os 5 ais da violência. Os 5 ais da violência. Então, neste capítulo, ainda no capítulo 2, Deus coloca 5 ais, que são ais da violência. Certamente aquilo que Abacuque precisava colocar, bem grande, sobre o que é a violência, o que são os povos que levam a violência, o que são aqueles que trazem a violência nas suas vidas, violência para a destruição. Vejam bem, não é a violência controlada, no sentido de trazer algo para construção, não, mas para destruição. Ele vai dizer, no verso 6 a 8, que violência gera violência para si mesmo. A violência gera violência para si mesmo. O que ele vai dizer é que aqueles povos, os babilônios, estão trazendo violência, mas essa violência vai se voltar para eles mesmos. Vejam os outros povos, vejam os egípcios que eram Cusã. Cusã se refere aos egípcios, que impuseram violência sobre vocês.
Agora a violência vai sobre eles. Então a violência, ela gera violência. E aí os babilônios estão gerando violência, mas essa violência desmedida vai trazer para eles consequências de violência para si mesmo. Versos 9 a 11. A violência traz insegurança e destruição contra você mesmo. Né? Versos 9 a 11. Ai daquele que adquire para sua casa lucros criminosos para pôr no seu ninho, a fim de se livrar das garras da calamidade. Vergonha maquinaste para sua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, pois a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiro. Essa versão não está muito legal, sabe? Ou seja, eles estavam ali com a violência, formando a própria casa deles. Mas Deus está dizendo para eles, olha, a violência que vocês estão fazendo para colocar o ninho de vocês, fazer um ninho em segurança, na verdade, ela vai trazer insegurança e destruição contra você mesmo. As pedras da casa de vocês, dos babilônios, e os babilônios usaram inclusive pedras dos locais onde eles tiraram, dos povos, né, das cidades onde eles destruíram, para formar as cidades deles, as casas deles. Eles levaram os utensílios do templo para levar para a casa deles, para os palácios deles. Então as riquezas que eles estavam adquirindo não iam trazer segurança, mas insegurança e destruição, porque eram produzidas pela violência, ou foram produzidas pela violência. No verso 12 a 14, cadê, Tereza? Bota aí no verso 12 a 14. Não precisa colocar não. Verso 12 a 14. São os ais, né, da violência. Uma sociedade violenta, sanguinária e injusta é destrutiva e trabalha em vão. O conhecimento da glória do Senhor constrói uma sociedade de justiça e paz. Verso 12 a 14. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e que funda a cidade com injustiça e iniquidade. Acaso não procede do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se cansem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Os babilônios edificaram a cidade deles à base do sangue, à base da injustiça. E Deus está dizendo que não procede dele esse tipo de trabalho. Esse tipo de trabalho que é vão. Esse tipo de trabalho aí que não tem consistência, que o fogo queima, que a palha queima a palha, queima e acaba com tudo. É só cansaço. A terra precisa se encher do conhecimento da glória do Senhor. Por isso é que uma sociedade violenta, sanguinária e injusta é destrutiva e trabalha em vão. É o que Deus está falando. Estão entendendo? Como, a gente não pensa nisso, mas como que os alemães sofreram para reconstruir o país deles? Certa vez, numa das bienais aqui,
no Rio de Janeiro, eu não lembro o ano, e eu estive numa palestra de uma cartunista. Ela desenhava e fazia as histórias, e ela era alemã. E ela dizia que durante muitos anos eles não faziam desenhos sobre morte. Era difícil se fazer referência a isso. É um peso que eles carregam até hoje. E que reconstruíram a sua nação a duras penas. Por causa de um homem que levou toda a nação a agir com esta violência desmedida. Estão compreendendo? Essa violência que escapa. Então, aí nós podemos ver no livro de Abacuque, né, os babilônios, assim como os assírios, antes dos babilônios, nações que usavam da violência e dessa violência desmedida para construir as suas cidades, os seus reinos, mas que ao final deles foi de destruição, e tiveram destruição, grande destruição. Deus não reconhece esta construção de sociedade da violência de forma sanguinária e injusta. Ela é vã. Por isso Deus fala aqui nesses versos, né? O que Deus coloca? Que a glória dele, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O conhecimento da glória do Senhor é edificante. Amém? Conhecimento da glória do Senhor precisa ser espalhado. Ele constrói, traz construção para a vida. Amém? Quanto que o cristianismo, em termos sociais, trouxe de avanço para a sociedade, no sentido de libertação. E continua até hoje. A palavra do Senhor, ela vem para trazer vida para o homem. O conhecimento da glória do Senhor, ele é conhecimento que vai gerar vida. Amém? Estou lendo os ais aqui, então vou ler, para a gente entender melhor. O quarto ai, a violência engana. Isso é que ele tinha que colocar no outdoor, né? A violência engana, envergonha e ilude. No verso 18, a gente vê aqui os ídolos mudos. Verso 15 a 18. Ai daquele que der de beber ao seu próximo, acionando a bebida o seu furor, e o que embebeda para ver sua nudez. Serás farto de ignomínia em lugar de honra. Bebe tu também e sê como um incircunciso. O cálice da mão direita do Senhor se encherá de ti, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Esses versos aqui são difíceis, hein? O que ele está dizendo aqui é sobre o engano da violência, como é o engano da bebida, né? Do vinho. E aquele que se entorpece com ele cai no engano. E aí traz vergonha para si mesmo, traz vergonha, né?
E aí, no verso 18, ele coloca que a violência também ilude, se referindo aos ídolos mudos deles. Que a violência é como os seus ídolos mudos, que só estão, muitas vezes, até com revestidos de ouro, mas não tem nada dentro. Então vocês estão só numa ilusão. A violência, ela é ilusória, ela é enganosa, ela vai trazer vergonha, ela não vai te ajudar. E é isso que vai acontecer com os babilônios, não vai ajudar. Ajuda num momento, no primeiro momento, mas o fim é a destruição. E por fim, o quinto ai, ele diz que a violência religiosa não ensina. Deus está a par de toda a violência. Verso 19 e 20. Ai daquele que diz à madeira, ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, e dentro dele não há espírito algum. Os ídolos, as imagens não ensinam. E aí a gente pode trazer para os dias de hoje, né? Que nós vivemos numa sociedade das imagens. Vivemos numa sociedade imagética. E aí, como é que é isso? Pastor, que a gente vive numa sociedade de imagem? É, porque você é muitas vezes iludido pela imagem. Então, vemos uma imagem bonita de alguém que pela imagem, ele ou ela são influencer e me influencia, mas que na verdade é uma imagem e que não traz ensino nenhum. Assim como as imagens que Deus está falando para Abacuque, olha, essas imagens são bonitas, parecem que tem um poder, parece que tem uma força, parece que tem algo nelas, mas são apenas uma imagem e não significa nada, porque de mim vem um ensino. Eu estou vendo tudo, eu estou vendo as coisas. Por isso ele vai dizer no verso 20, mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, cale-se diante dele toda a terra. Amém? Cuidado, não se engane, as imagens não ensinam. Imagem não ensina. E somos, hoje, a grande multidão é dirigida e guiada por imagem. Há uma projeção. Né? Ah, olha. Já dizia aquela propaganda da Sprite. Não sei se vocês se lembram. Que se derramava um líquido verde, parecia até bonito e gostoso de beber, mas depois estava dizendo assim que era óleo de rícino. E aí a propaganda dizia assim: imagem não é tudo, beba Sprite. As imagens parecem bonitas, né? Mas muitas vezes ela não tem a consistência que você precisa para a tua vida, o ensino que você precisa para a tua vida. Por isso, Deus nos ensina, através de Abacuque, que para abraçar a causa da violência e lutar contra ela, entender o problema de toda a violência que nos assola, que está à nossa volta, que não podemos negá-la. O vírus é uma violência? É. A gente não pode negar. Ele é violentíssimo. Se você se expor ao vírus, e ainda mais sem a vacina, corre um sério risco de morte. Estamos vendo isso em outros países. A Áustria fez um lockdown. Lockdown de
sabe de quem? De quem não se vacinou. Daqueles que não se vacinaram, porque ocorreu mais de 10 mil mortes em pouco espaço de tempo, cerca de uma semana. E constataram que aqueles que morreram foram daqueles que não se vacinaram. Porque eles não acreditam muito, eles têm resistência devido a um grupo de extrema direita na Áustria. Então, podemos negar aquilo que está à nossa volta, a realidade. Crente não pode ser alienado à realidade. Crente, não crente, qualquer um, qualquer cidadão. E aí, por isso que a palavra do Senhor é maravilhosa. O Antigo Testamento é atual, amém? Abacuque é um livro atual, que nos fala sobre a realidade deles ali, do Abacuque, quanto à violência que estava à sua volta, nos trazendo para a gente que vivemos também uma violência que está à nossa volta. Mas e aí? O que fazer? Nos desesperarmos? O que fazer diante dessa violência? Comprar armas e sair dando tiro? Gerar mais violência? Já vimos que devemos nos dar conta, sim, da violência, denunciar e falar, colocar no outdoor os ais da violência, mas o crente precisa agir e viver na justiça e na fé com humildade para combater essa violência. Amém? É isso que Deus nos ensina. É isso que Jesus trouxe. Aqui trazendo para Jesus. Trouxe para a gente. Ele combateu a violência da sua época, mas com o amor de Deus. Amém? Com a palavra do Senhor ali em ato de amor. E as coisas mudaram na história. Ou seja, não significa que você aquilo que você fará vai ter uma ação imediata. A gente quer muito, né? E essas ações imediatas. Mas as ações imediatas, elas acontecem só no mundo dos games, né? Da fantasia. Elas demoram para acontecer muitas vezes. Mas pequenas ações podem, de forma imediata, num contexto local de violência, serem efetivas. Mas num contexto maior, precisa de um tempo maior. Estão compreendendo? Mas para que isso aconteça, precisamos nos engajar como crentes no Senhor, no nosso agir. E a Bíblia nos diz sobre esse agir. Agir e viver na justiça e na fé, com humildade. E aí ele diz, o famoso verso que nós encontramos em Romanos, em Gálatas, e agora não me lembro mais o outro texto, em Hebreus. Romanos, Gálatas e Hebreus. Nós encontramos esta expressão aqui, que é: o justo viverá pela fé. Então, veio de Abacuque. Ele diz no verso 4 e 5 do capítulo 2, eis que a sua alma se incha, não é reta nele. Está falando dos babilônios. Está falando dos babilônios. Eis que a sua alma está orgulhosa. Este é o problema da violência. Quando nações, no caso aqui da Babilônia, no caso que eu citei aqui, da Alemanha nazista,
se incha, se infla, acha que pode, que é toda poderosa. Está no lugar de Deus, quando homens se colocam desta forma. A sua alma não é reta neles. Eles ultrapassaram barreiras, ultrapassaram a barreira. Estão com uma violência desmedida. E ele vai explicar como essa violência desmedida, a violência do orgulho, a violência do inchaço, da prepotência, que é como um vinho, que é enganoso. Mas aí ele diz como deve ser o agir do profeta e o agir daqueles que são do Senhor. O agir de todos por uma sociedade melhor. Mas o justo pela sua fé viverá, mas o justo viverá pela sua fé. O viver a justiça de Deus pela fé. E essa justiça de Deus é uma justiça com humildade, com o reconhecimento do outro como um ser humano, em primeiro lugar. E aí nós vimos que, devido a tantas atrocidades pelo homem, trazidas por esta violência, por esta arrogância, nós vimos que a violência trouxe destruição e não construção. Como é então esta violência, né, dos babilônios, que é inchada, que é orgulhosa? Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte, que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não há contentamento nesse tipo de violência. Mas a justiça da fé, com humildade em Deus, é uma justiça que vê e se alegra com a justiça, com a própria justiça. E aí a palavra do Senhor diz que Deus não é aquele que se alegra com a injustiça, Deus é aquele que se alegra com a justiça. Abacuque, em meio a toda essa violência, precisava continuar crendo que o Deus de justiça faria justiça. Ele precisava continuar crendo que em meio a tanta violência que viria a ser acometido na sua terra, ele deveria continuar firme, crendo no Deus que havia feito justiça para com o seu povo, livrado o povo lá dos egípcios, cumprido a sua promessa para com eles, trazido vida para com o seu povo. É nesta fé que o justo vive, na fé da justiça de Deus. Crendo que Deus é o Senhor da justiça, e que as justiças
dos homens são falhas. E quando elas ultrapassam o limite e partem para arrogância, e partem para o inchaço, e partem para um alto poder. Mesmo que muitas vezes nas suas palavras são palavras que até se referem a Deus, mas as suas ações são ações de arrogância. A gente viu com Nabucodonosor, que quando então, diante dos homens que saem da fogueira, lá que saem da fornalha, ele vai glorificar a Deus, ele não derruba a estátua dele, ele continua com a estátua dele lá. E aí? Ele só reconhece, poxa, Deus tirou vocês, que legal, né? Tá bom, olha, Deus, ninguém fala mal do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha, Nabucodonosor virou crente. Olha que legal. E crente tem essas bobeiras, né? Que qualquer um que fala de Deus, o camarada é crente, é Messias. Mas devemos olhar para os seus atos. E aqui Deus diz que assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, é como a morte, que nunca se farta, não se fartam. Estão inchados, estão orgulhosos, não têm a humildade, não se colocam nos limites da lei que é para o bem, da lei que causa vida e não destruição. Estão compreendendo? E aí, então, vem a crítica, né, o clamor, o lamento e a crítica do Abacuque para com a sua sociedade que ele vivia. Estão distorcendo o direito. Estão sendo injustos para com os mais fracos na sociedade, os que não têm, os hipossuficientes, os que não têm poder de reação, devido aos poderes econômicos, políticos e etc, etc, da nossa sociedade. Mas Deus diz para ele, você precisa reagir com a sua fé, crendo na minha justiça, de forma humilde. Amém? Amém? Assim você viverá. O justo vive pela sua fé. E aí então, isso dá uma apaziguada no coração de Abacuque. Isso assenta no seu coração. Nesses 2 capítulos que são capítulos difíceis. Ele relata a violência para Deus e Deus fala que vai mandar os babilônios. Aí ele não entende nada. E aí ele contesta com Deus, mas os babilônios são mais injustos que a gente. O Senhor vai trazer violência. Aí Deus fala para ele, vai trazer a violência dos babilônios contra a gente para resolver. Mas Deus fala, não, continue com a fé em mim, porque a violência, seja do teu próprio povo, seja de um outro povo, ela não vai subsistir, porque eu sou o Senhor, que estou no meu alto monte, e digo para a terra, aquietai-vos, calai, porque eu sou Deus. Estão falando muito, muita besteira. E aí ele dá uma assentada, uma apaziguada, e aí a gente vai ver esse poema lindo, que é o capítulo 3, onde ele vai contar a história do seu povo. Aqui, olhando
à luz, né, com lupa, você vai ver que ele, na verdade, ele está relatando a história, relembrando daquilo que Deus fez para com o seu povo, quando ele fala do caminho de Temã para Parã, foi quando Deus tira o povo, liberta o povo dos egípcios, e eles vão passar por esses locais onde houve a manifestação de Deus. Então o que ele está dizendo é o seguinte: Deus, eu creio no Senhor, na tua manifestação, no teu poder, que o Senhor livrou o teu povo, o Senhor vai nos livrar também. Amém? Mesmo que nós vamos ser destruídos. E aí, ainda que a figueira não floresça, na verdade vai ser destruída e a figueira não vai florescer. E a vide não vai dar o seu fruto, e etc, etc. Mas, todavia, eu me alegro no Senhor, porque eu sei que o Senhor é Deus, o Senhor está, o Senhor dá o caminho da salvação para o teu povo, o Senhor é eterno, por isso Ele nos apresenta o caminho do Deus eterno, vivendo na justiça de Deus e na fé do Senhor com humildade, conhecemos o caminho eterno de Deus, conhecemos o caminho do Deus eterno, que é o caminho de salvação. Amém? Só assim conhecemos o caminho de Jesus. Amém? Que é o caminho de eternidade, é o caminho de salvação de Deus, é o caminho do Deus eterno. Aí ele diz no verso, então, capítulo 3, verso 2 e 3, Senhor, tenho ouvido a tua fama e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia. Amém? Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. O Senhor fez para com o teu povo. Nós estamos aqui. O Senhor nos colocou nessa terra. Clamamos a Ti com humildade. Eu clamo ao Senhor com humildade. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. Verso 6 do capítulo 3 ainda. Ele para e faz a terra tremer, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, as colinas antigas se abatem, os caminhos de Deus são eternos. Amém? As nações passam, os homens passam, os poderosos passam, mas Deus é eterno. Amém? Verso 13, tu sais para salvar o teu povo, para salvar o teu ungido, feres o chefe da casa dos ímpios, deixando descoberto dos pés a cabeça. Verso 16, ouvi isso, e o meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram, ao ouvir a sua voz, a podridão entrou nos meus ossos, e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Deus, sei que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor não vai deixar barato essa violência. Amém? Então, devemos clamar ao Senhor, sim. Devemos entender o que está passando e a violência que nos rodeia, que nos assola. Clamar a Deus, falar sobre ela. Deus convoca o seu povo, aqueles que conseguem ver isso, se alegrem, porque é o Senhor que está conduzindo. E aí Ele está dizendo, continue na sua fé, porque é ela que vai garantir para você a vida. Amém? Mesmo que você passe dessa vida, porque Deus é eterno. Amém? Deus, o caminho de Deus é eterno. Deus é eterno. Eu vou ficar tranquilo, vou ficar em silêncio no dia da angústia que virá contra o povo que nos ataca. Vou ficar quietinho,
Porque coitado deles, vai ser pior. É isso que ele está falando. Deus vai vir e vai detonar com os babilônios. E Deus faz isso. Mais à frente. Verso 17. Ainda que a figueira não floresça, e aí ele termina o poema dele. E a melhor tradução seria: a figueira não florescerá, a vide não dará o seu fruto, a colheita da oliveira vai decepcionar, os campos não vão produzir mantimento, as ovelhas vão desaparecer do aprisco, e os currais não vai ter mais gado. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. Ele dá os meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Amém. Não podemos deixar de ver que a violência que está à nossa volta. Devemos fazer a nossa parte. Amém? Falando, denunciando sobre ela. Mas como crentes no Senhor, algo a mais. Que é confiar em Deus. Confiar na justiça de Deus. Amém? Deus não compartilha dessa violência. Dessa violência que ultrapassa os limites. Deus está atento a isso. E Ele vai colocar o seu povo, aqueles que confiam nele, em lugares altos. Vai dar força como as da corça, para você subir, escalar as montanhas e estar nos lugares de proteção que Deus vai conceder para a tua vida. Amém? Mesmo em meio à violência que sobrevém sobre a tua vida. Então, confie no Senhor, creia. O caminho de Deus é caminho eterno, caminho de salvação, de colocar você no lugar alto. Viva na justiça e na fé do Senhor com humildade. Que humildade é essa? Reconhecendo primeiramente a Deus mesmo, a sua palavra. Amém? Reconhecendo ao outro ser humano. Amém? Reconhecendo a humanidade, a sua humanidade. Há limites para a arrogância. Há limites para a arrogância que ultrapassa os limites. Os limites que levam só para a destruição, para a morte. É essa que Deus combate. É essa que precisamos também combater. É esta causa contra a violência que devemos abraçar. Amém? Levando o amor de Deus, levando a palavra de Deus, que traz o amor do Senhor, que opera na justiça de Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor neste momento. Pai, te louvo a Deus, te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos guarda, ó Pai. Ó Deus, tem nos guardado, tem nos protegido. Ó Deus, embora a violência que nos assola e nos cerca, que vemos a cada dia, Senhor, às vezes próxima, Senhor, às vezes próxima porque estamos vivendo
essa violência no nosso país. Ó Deus, que o Senhor esteja tendo misericórdia. O Senhor esteja olhando para com o teu povo. E cada um daqueles que oram comigo neste momento, Deus, daqueles que ouviram a tua mensagem, coloque, Senhor, isso no seu coração, de estarem a par daquilo que acontece na realidade das suas vidas e daqueles que estão à sua volta, da sociedade onde vivemos, sociedade onde estamos inseridos, para que possamos, ó Deus, abraçar essa causa e clamar ao Senhor, denunciando, Senhor, a cada dia, ó Deus, dizendo que Tu, Senhor, não comunga, não está de acordo com esta violência, ó Pai. Tu és um Deus de amor. O Senhor haja em nossos corações para que a nossa fé aumente cada vez mais e para que apliquemos a Tua justiça, ó Deus, com humildade, Senhor, em nossos corações, porque o Senhor abate o soberbo, mas dá graça ao humilde, abate o arrogante, mas dá graça àquele que tem um coração humilde diante do Senhor. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, ser assim com o teu povo. Eu te louvo e te agradeço e oro que a tua palavra, ó Deus, ache guarida nos seus corações, ó Deus, que haja entendimento da tua palavra, da tua mensagem nesta noite, que haja, Senhor, um desejo do teu povo de estar a par, ó Deus, da tua palavra, estar a par, Senhor, da tua mensagem. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém.